Olá, gente. Estamos aqui de volta de novo. Movimento contra a corrupção na política brasileira com seus vídeos educativos na área de política. Hoje nós iremos falar do cargo de senador federal, ou seja, senador da República. Você vai conhecer as atribuições do Senado Federal, né? E como sempre, nós vamos colocar aqui o nosso posicionamento. A importância do Senado da República, ela é tamanha que, como vocês viram anteriormente, os deputados federais, eles precisam ter além de uma representatividade de cada estado proporcional à quantidade de habitantes, os senadores são um pouco diferente a forma de eleição deles para representar os estados. Mas qual a importância deles? O senador é aquele que, depois que um deputado federal julga um decreto presidencial, se é bem-vindo, ou seja, se é um decreto que vai trazer benfeitoria ao povo, ele encaminha ao Senado para o parecer final. Se o Senado não aprovar aquele decreto, ele volta ao presidente e à Câmara de Deputados para ser feita alguma alteração proposta pelo próprio Senado. O Senado é aquele órgão que, dentro da área do Executivo, é a última instância de julgamento de um mandato. Ou seja, ele pode cassar um presidente da República. Os deputados federais podem pedir o impeachment de um presidente. Mas quem pode, de verdade, legitimar o impeachment, a saída de um presidente da República, é somente o Senado Federal, através dos seus representantes, que hoje são 85 senadores que representam todos os estados da federação. Certo? Então, essa é a grande importância do Senado e uma das principais atribuições. Organizar e fazer se respeitar a Constituição brasileira através de seus atos, cujo qual hoje, infelizmente, nós não vemos. Mas nós vamos deixar aqui esse vídeo como educativo, não como político. Então, vamos tratar aqui para você conhecer as atribuições do senador da República. E dizer que, para ele ser senador, ele precisa ter escolaridade, formação, conhecimento do país, dos problemas dos estados, dos problemas econômicos, sociais, administrativos, de todos os segmentos que fazem funcionar a estrutura de um estado, de uma federação, de um país. Eles têm que ser muito bem informados de tudo o que acontece no contexto daquele país, para que eles possam tomar decisões e criarem também leis e projetos que possam viabilizar a melhoria coletiva daquele país e, através deles, de todos os estados da federação. Então, vamos conhecer as atribuições de um senador da República. O artigo 46 da Constituição estabelece que o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo os princípios majoritários. Cada estado e Distrito Federal elege 3 senadores, com um mandato de 8 anos. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 ou 2 terços. Cada senador será eleito com 2 suplentes. De acordo com o artigo 59 da Constituição, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas a constituições, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.
A lei complementar dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e conciliação das leis. As atribuições de competência exclusiva do Senado são descritas no artigo 52 da Constituição. Vamos agora defini-los. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com eles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados nos casos estabelecidos na Constituição, ministro do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, governador de territórios, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e titulares de outros cargos que a lei determina. Aqui, o único cargo ao qual eles não mais fazem essa eleição é o cargo de governador, que hoje é feito em eleição direta. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missões diplomáticas de caráter permanente, que chamamos de embaixadores. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados e do Distrito Federal nos territórios e nos municípios. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para concessão de garantias da União em operações de crédito externo e interno. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Suspender a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Aprovar, por maioria absoluta, por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Elaborar seu regimento interno. Dispor sua organização funcional, polícia, criação, transformação ou extinção de encargo, criação de empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação dos respectivos salários, observando os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eleger os membros do Conselho da República. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilidade por 8 anos para o exercício